O item 5 determina a penhorabilidade de livros, máquinas e ferramentas que se usa para o exercício de uma profissão. Portanto, os livros de um professor, o martelo de um marceneiro e assim por diante. Portanto, aquilo que se usa para subsistência, os materiais, os utensílios não devem ser penhorados. No item 6, o seguro de vida. Portanto, esse crédito decorrente do seguro de vida que alguém deixa para alguém, esse valor de seguro de vida é também impenhorável. Os materiais necessários para as obras em andamento, portanto, não se deve penhorar os materiais que são utilizados para uma obra que precisa ser acabada porque já foi iniciada. Portanto, uma questão de razoabilidade, não se deve penhorar os bens que estão sendo usados para a finalização de uma obra que já teve início e ainda não terminou, salvo se a própria obra for o bem penhorado. Portanto, se a obra for o bem penhorado, é óbvio que os materiais são acessórios da obra e, portanto, vão ser penhorados juntos. Também são impenhoráveis no item 8 a pequena propriedade rural em que a família exerce a sua atividade rural. Portanto, são dois requisitos: ser a área rural qualificada como pequena nos termos da lei. Portanto, cada região do país tem uma definição de módulo pequeno para a área rural e que seja utilizada para a subsistência da própria família. No item 9, são impenhoráveis os recursos públicos destinados a entidades privadas que sejam aplicadas em saúde, educação ou assistência social. Ou seja, se a instituição privada for executada, aquilo que ela recebe do poder público como subsídio não deve ser penhorado se essa instituição privada utilizar esse recurso público para a saúde, para a educação ou para a assistência social. No item 9, no item 10, são impenhoráveis as cadernetas de poupança de até 40 salários mínimos. Portanto, esse é o valor teto para impenhorabilidade. Tudo aquilo que for superior a 40 salários mínimos, portanto, a partir do 40º salário, 1, esse 0,1 já se torna penhorável. A impenhorabilidade, portanto, é restrita aos 40 salários mínimos. No item 11, os fundos partidários, portanto, não se pode executar os recursos públicos destinados aos partidos políticos. E, por fim, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculadas à execução da obra. A ideia aqui é de proteção da moradia, de modo que a obra, aquele empreendimento imobiliário que está sendo erigido e que, portanto, os valores recebidos das vendas das unidades servem justamente à conclusão desse empreendimento, a que muitas famílias se vincularam comprando unidades, não se pode penhorar os valores decorrentes das vendas das unidades se esses valores estão sendo usados justamente para a finalização do empreendimento. De modo que a lei visa proteger que o empreendimento termine, porque afinal de contas é moradia, e então se penhorará outros valores, mas não os valores decorrentes da venda das próprias unidades que servem para a construção do empreendimento definitivamente. Tá ok? Dentro desse artigo, portanto, há essa sequência de impenhorabilidades e no parágrafo 1º alerta a lei que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Portanto, em relação ao próprio bem, não há possibilidade de opor essas impenhorabilidades. E, como eu falei para vocês, no parágrafo 2º há uma relativização em relação às prestações cobradas como sendo de natureza alimentícia. E aí não vale a impenhorabilidade se o crédito cobrado tem natureza alimentar. Portanto, essa condição do crédito que está sendo cobrado suplanta a alegação de impenhorabilidade. Tá bom? Continuamos então mais tarde. Um abração para vocês.